Dando continuidade sobre o movimento neoconcretista, que a Vitória explicou anteriormente, movimento neoconcretista ou grupo de frente é um movimento oposto ao concretismo. Bem, os neoconcretistas eles acreditavam que a arte não era para ser considerada apenas um objeto, por isso que eles não acreditavam no positivismo, nem nas teorias dogmáticas e nem no técnico científico. Uma das características marcantes do neoconcretismo são maior subjetividade, interação do público com a obra, existência e humanismo e transcendência da arte. Agora eu vou ler e analisar um poema neoconcretista chamado Mar Azul. Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul e ar azul. Bem, esse poema a gente pode encontrar muita subjetividade nele. Ele também é um poema cheio de lirismo e melodia. O primeiro verso ele começa lento e a partir dos demais o poema ele vai ganhando um ritmo como se fosse uma onda no mar. Ferreira Goulart, em suas obras, ele também abordava algumas temáticas, sendo as principais a poesia crítica social, onde criticava a sociedade da época, abordando temas como política, desigualdade social, o existencialismo, que estava muito presente em suas obras, a reflexão da existência humana, onde nas obras vai abordar os medos, as incertezas e as dúvidas da vida. Um poema que ele aborda o existencialismo e a reflexão sobre a vida humana é o poema 2 e 2 são 4, que eu vou ler agora para vocês. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como o tempo de alegria por trás do cerrão me acena, sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Esse poema ele vai falar sobre as incertezas que nós temos para o nosso futuro. Por mais que ele fale aqui que a vida vale a pena, mas ele ainda não tem certeza do futuro para a vida dele. Ele demonstra alguns medos, algumas incertezas. E tem essa parte aqui que também. Sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ele vai falar que nem sempre nós temos a nossa liberdade, porque muitas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos. Nós somos inseguros, temos medo, e isso acaba nos privando, tirando a nossa liberdade. Eu escolhi esses dois poemas, Agosto de 1964 e Não Há Vagas, porque por mais que eles tenham sido escritos em anos diferentes, eles acabam se interligando em algumas informações do poema, em algumas estrofes, eles acabam interligando um com o outro. Vou analisar o primeiro, que é Não Há Vagas. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está cheio, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Esse poema faz uma crítica social muito grande, que é sobre a desigualdade social, a corrupção voltada para a política, como vem nessa parte aqui.
O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. Nessa parte ele vem falando sobre, eu acredito que ele vem falando sobre aquelas pessoas que não têm acesso à educação, à moradia, a saneamento básico. E nessa parte do poema que ele vem falando sobre a sonegação, ele vem falando sobre a corrupção, o roubo que alguns políticos fazem com o dinheiro público e acabam não ajudando aquelas pessoas que precisam. Também nessa parte, na segunda estrofe do poema, que vem assim: o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Vem falando sobre trabalho escravo, acredito eu que venha fazendo referência a trabalho escravo, aquelas pessoas que trabalham e não têm a segurança. Vem falando também sobre aquelas pessoas que vivem para o trabalho e acabam esquecendo de viver a sua vida, que acabam ficando fechadas em arquivos, em escritórios ou no seu local de trabalho. E a outra parte também que vem falando, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens e a fruta sem preço. Vem falando daquelas pessoas que elas não ligam para o que está acontecendo no mundo. Se ela está bem, ela não se importa com as outras pessoas. E também eu vi em uma análise que o moço fala, que essa parte vem falando sobre, faz referência também àqueles poetas que eles só querem saber de fazer poemas de amor, poemas que não condizem com a realidade, não retratam a realidade. E por final, o poema, senhores, não fede nem cheira. Ele vem falando aqui, acredito eu, que a partir deste momento tem que haver uma mudança na escrita dos poemas, os poetas eles têm que se voltarem para a realidade, tem que se voltarem para o contexto social mesmo do que está acontecendo e não escrever apenas coisas bonitas. Agosto de 1964. Entre lojas de flores, de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo. No ônibus, estrada de ferro Leblon. Volto do trabalho. À noite, em meio fadigado de mentiras. O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaldi. Relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo. Ficções da juventude. Adeus, que a vida eu a compro à vista aos donos do mundo, ao peso dos impostos. O verso sufoca. A poesia agora responde ao inquérito policial militar. Digo adeus à alusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino, do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. É mais um poema voltado à crítica social, principalmente à política, que principalmente no período que esse poema foi escrito, que estava sendo vivenciado naquela época, que era o período da ditadura militar. É um poema também que Ferreira Goulart ele se despede de dois movimentos vanguardistas de vanguarda, que é o concretismo e o neoconcretismo. Ele também faz uma pequena homenagem ao poeta francês simbolista Rimbaldi, que ele fala assim, ó: o ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi. E o poema, né, nesse texto, é como se fosse uma forma de se rebelar, uma forma de protesto ao que estava acontecendo. E quando ele fala nessa parte aqui, eu a compro à vista aos donos do mundo, ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde ao inquérito policial militar. Ele vai se referir à censura que alguns poemas dele sofreu e que outros poetas também sofreram. Fala também sobre o exílio, que ele teve que ir para outro país
Não só ele, mas vários outros poetas. E quando chega aqui no final, que ele vai falar assim: retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Essa bandeira pode se considerar todas as obras de resistência. Pode ser considerado os poemas, músicas, filmes, peças, tudo que era feito como resistência ao período histórico que eles estavam vivendo, sobre tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. As principais obras de Ferreira Goulart são Um Pouco Acima do Chão, A Luta Corporal, que é um marco até hoje, poemas, Teoria do Não Objeto, João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, que é bem interessante que esse poema ele é em formato de cordel, Cultura Posta em Questão, Dentro da Noite Veloz e Poema Sujo, que é bem interessante também, recomendo vocês. E para concluirmos a nossa apresentação, que começou com a Vitória e termina agora comigo, eu vou ler uma frase que a gente achou muito interessante. Se algum sentido tem o que escrevo, é dar a voz a esse mundo sem história. E é isso.